Xabi Alonso aguarda pela saída de Carlo Ancelotti, 3 times disputam a contratação do goleiro Donnarumma e Leonardo Jardim quer Luiz Araújo no Cruzeiro. Essas e muitas outras notícias eu vou mostrar para você na edição dessa sexta-feira do Mercado da Bola. Nós vamos começar a edição dessa sexta do Mercado da Bola pelo futebol brasileiro, onde o Vasco acertou com seu novo treinador. No momento em que eu tô gravando esse vídeo, ainda não foi anunciado oficialmente, mas quando o vídeo sair, pode ser que aí sim já seja oficial. Fernando Diniz será o próximo técnico do Vasco. A informação foi divulgada ontem pelo portal do GE. Ele chegou a um acordo para voltar ao time cruzmaltino e terá contrato até o final de 2026. Lembrando que Diniz estava trabalhando em 2025, mas foi mandado embora no final de janeiro da equipe do Cruzeiro. Ele que terá a missão de fazer o ano do Vasco ser pelo menos um pouco mais tranquilo, já que esses últimos jogos têm sido muito turbulentos. A tendência é de que nessa sexta-feira o técnico de 51 anos assine o contrato com o Vasco e então saia na mídia o anúncio oficial. É aquilo que eu já tinha comentado com vocês em outros vídeos do canal. O time do Vasco não é um time de qualidade técnica, principalmente na parte defensiva. Então, se o Diniz quiser começar a fazer aquela saída de bola que ele faz, com o goleiro, com o zagueiro, pode dar problema. E vocês sabem, o time começa a levar muitos gols, o time começa a perder em sequência, desanima, depois começa a ficar na parte de baixo da tabela, e nós já vimos esse filme em outros times com o próprio Fernando Diniz. Falando agora sobre o Flamengo, no começo dessa semana eu havia trazido aqui a informação de que o Flamengo cogitava a contratação do atacante português João Félix, jogador que acumula passagens por Benfica, Barcelona, Atlético de Madrid e hoje está emprestado ao Milan da Itália pelo Chelsea. Porém, essa negociação não se tornará uma realidade. Isso porque o Flamengo descartou a contratação do jogador de 25 anos. A informação foi divulgada pelo portal do GE. O Flamengo acabou descartando a contratação do João Félix após consultar os valores da eventual contratação e ver que eram muito fora da realidade. Só para vocês terem uma ideia, na questão salarial, o João Félix atualmente ganha 8 milhões de euros por temporada. Façam a conta aí para vocês verem, 8 vezes 6 praticamente, quanto que vai dar? Quase 48 milhões de reais por ano, sendo que metade do salário atualmente tem sido pago pelo Milan e a outra metade pela equipe do Chelsea. Então, o Flamengo não ia aguentar fazer todo esse investimento e também eu nem acho que valesse a pena, tendo em vista o futebol que o João Félix tem apresentado nos últimos tempos. Desde sua chegada ao Milan, nesse período de empréstimo, ele tem 14 jogos, apenas 1 gol e 1 assistência. Aí eu pergunto, ele está justificando toda essa grana? Na minha opinião, não. Fazendo uma boa campanha no Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro mira a contratação de 2 jogadores do Flamengo para elevar o nível do seu sistema ofensivo. Apesar de já ter Caio Jorge vivendo uma grande fase, ter Gabigol no banco de reservas, o Cruzeiro mira a contratação dos atacantes Luiz Araújo e Matheus Gonçalves. A informação do interesse do Cruzeiro nessa dupla foi divulgada pelo jornalista Vene Casagrande. Luiz Araújo é um jogador já até de experiência internacional, tem 28 anos, enquanto Matheus Gonçalves é um jogador jovem, 19 anos apenas. Os dois são jogadores de velocidade pelo lado do campo. E o Vene Casagrande traz a informação de que, desses dois, o que o Cruzeiro mais quer é o Luiz Araújo, porque é um jogador que agrada demais ao técnico Leonardo Jardim. E outra, hoje, tanto o Luiz quanto o Matheus são reservas na equipe do Flamengo. Luiz Araújo tem 22 jogos na temporada pelo Flamengo com 4 gols e 3 assistências. Já Matheus tem apenas 10 partidas com 2 gols marcados. É que aquilo é muito interessante para o Matheus e para o Luiz Araújo continuar no Flamengo porque estão ganhando em dia, estão ganhando bem, vão brigar por títulos. Agora, pensando em termos de titularidade, principalmente para um Luiz Araújo, seria muito interessante se ele fizesse essa movimentação. Sem sombra de dúvidas, um dos goleiros mais decisivos dessa temporada do futebol europeu é o italiano Gianluigi Donnarumma,
que deixou de ser aquele goleiro que falhava em momentos decisivos para ser nesse momento uma peça fundamental para o Paris Saint-Germain ter chegado até a final da Liga dos Campeões. E se eu te disser que logo após estar fazendo a sua melhor temporada na equipe francesa, ele pode trocar de time nessa próxima janela? Foi publicado pelo jornalista Alfredo Pédola que 3 times miram a contratação do Donnarumma para essa próxima temporada. Hoje, o jogador de 26 anos tem apenas mais um ano de contrato com o PSG. Então isso poderia até facilitar uma eventual saída. Quais são os times hoje interessados nele? Acreditem, o primeiro é a Inter de Milão, time que tem o Sommer vivendo uma grande fase e que vai enfrentar o Donnarumma na final da Liga dos Campeões, agora no final do mês. Então, eles são até os favoritos pela contratação e estarão dispostos a oferecer para ele um contrato que o garantisse 9 milhões de euros de salários por ano. Além da Inter de Milão, outro time interessado é a Juventus. Só que a Juventus não tem o mesmo poder financeiro para poder fazer uma proposta do nível que a Inter de Milão está fazendo. E aí, correndo por fora, mas com grande poder financeiro, tem o Manchester City, que é um time que ainda não fez uma sinalização de fato pela contratação do Donnarumma, mas a Inter e a Juventus temem que eles entrem na briga porque eles devem liberar o brasileiro Ederson para a Arábia Saudita agora no meio do ano. Um dos brasileiros do Arsenal deve ser liberado pelo time londrino para a próxima temporada. Lá tem Gabriel Jesus, tem Gabriel Magalhães, mas quem pode ser liberado é justamente o jogador que foi titular nessa fase final da Champions, Gabriel Martinelli. Saiu no jornal britânico Mirror que o atacante Martinelli pode ser liberado nessa próxima janela. O Arsenal planeja uma reformulação principalmente no seu ataque e entende que precisa abrir espaço para novos jogadores e precisa também fazer caixa. E nessa intenção, negociar Martinelli seria uma boa. Por enquanto, o jogador de 23 anos ainda tem contrato com os Gunners até 2027. Na atual temporada tem 9 gols e 6 assistências em 48 jogos. Em muitos momentos dessa temporada eu vi o Martinelli se destacar, fazer gols importantes. Então eu não acho que seria a melhor saída para o Arsenal negociá-lo. Eu acho que valeria mais a pena negociar outras peças. Se a gente for falar de brasileiro mesmo, valeria hoje muito mais a pena negociar o Gabriel Jesus, que mesmo que seja um bom jogador, é uma peça que tem tido dificuldades de se manter apto a jogar, está constantemente no departamento médico. E ele também tem um bom valor de mercado. Então o Martinelli eu manteria, justamente porque tem sido muito útil. Apenas 20 anos. Diversos times da Premier League interessados na sua contratação e já jogador de seleção espanhola. Esse é o rápido currículo de Dean Huijsen, zagueiro canhoto de apenas 20 anos que está brilhando no Bournemouth da Inglaterra, foi convocado para a seleção da Espanha e promete ser um dos jogadores mais disputados da próxima janela de transferências. Como eu disse, vários times da Premier League já têm interesse na sua contratação, como Liverpool, Arsenal, Chelsea, só que no fim das contas ele pode sair da Premier League para jogar na Espanha, no gigante Real Madrid. Publicação da Ser Deportivo é de que o Real Madrid tem interesse na contratação do Huijsen. Não é um segredo para ninguém que o Real Madrid tem vivido nos últimos tempos um pesadelo com o seu sistema defensivo quando o assunto é departamento médico. No momento em que eu estou gravando esse vídeo mesmo, Alaba tá lesionado, Militão, Rudiger, então entendendo que precisa de novas opções por ali, eles cogitam uma contratação do Huijsen para a próxima temporada. E o jogador está bem empolgado com a possibilidade. Tanto que o pai dele, segundo a Ser Deportivo, já teria até contratado uma firma de advocacia para ajudar nas negociações com o Real Madrid. Ele totaliza 33 jogos nessa temporada pelo Bournemouth com 3 gols marcados e 1 assistência. É um jogador que ele vai muito bem na bola aérea porque ele tem praticamente 2 metros de altura, mas ao mesmo tempo tem muita qualidade técnica para sair jogando. Para não passar batido, vale lembrar que outro zagueiro na mira do Real Madrid, visando na próxima temporada resolver o problema do departamento médico, é o Saliba, zagueiro do Arsenal, mas aí também já é um outro perfil porque é um jogador muito mais rodado. O Real Madrid vai ter um novo treinador para a próxima temporada. Carlo Ancelotti vai sair nas próximas rodadas da La Liga e então Xabi Alonso vai ficar com o cargo dele. Essa movimentação foi finalmente confirmada pelo jornalista Fabrizio Romano, que diz que o Xabi Alonso já tem tudo certo para dizer sim
para o Real Madrid. Ele aguarda apenas a saída do Ancelotti para realmente deixar o Leverkusen e assumir os Galácticos. O Leverkusen também já começa a se coçar nos bastidores e sabendo que vai perder o seu treinador que foi vice da Liga Europa temporada passada, campeão da Bundesliga temporada passada, eles já começam a procurar por um novo técnico, com Cesc Fábregas do Como, Xavi que está livre e Erik ten Hag que também está livre, sendo 3 das opções de momento. Eu até tinha trazido um vídeo no canal na semana passada mostrando 3 reforços que a mídia espanhola estava trazendo que o Xabi Alonso queria no Real Madrid. E 2 dos 3 nomes, inclusive, são jogadores dele no Leverkusen, o zagueiro Jonathan Tah e o meia Florian Wirtz. Então, aos 43 anos, Xabi Alonso irá para a próxima temporada para o maior desafio da carreira, dirigir o Real Madrid. Mesmo que ele tenha ido bem no Leverkusen, nada garante que ele vai bem no Real Madrid, que é um outro nível de pressão, outro nível de exigência, outro nível de jogadores, de vestiário. Vamos ver se ele vai fazer um bom trabalho, mas assim, pelo que ele mostrou no Leverkusen, é um técnico extremamente promissor. E outra, como eu sempre falo nos vídeos, ele já conhece o ambiente do Real porque ele foi jogador do Real. Agora, chegou o momento de você colocar aqui nos comentários a sua opinião sobre as notícias desse vídeo. Não se esqueça de comentar. Então, bom, galera, esse vídeo aqui foi o primeiro dessa sexta-feira. Eu agradeço profundamente a você pela companhia em mais um vídeo do canal. E não se esqueça, se tiver gostado do vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal, compartilhe, comente e me siga também nas minhas redes sociais. Então é isso, galera, tamo junto, até mais tarde e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Vini Weiner aqui, valeu, falou e fui!